Vasco perdeu para o Lanús na Argentina e agora depende da repescagem para continuar na Copa Sul-Americana. O problema é que na repescagem é time que vem da Libertadores, em tese times mais fortes que esses aí que os times brasileiros não estão conseguindo ganhar. Quer dizer, resumo, o Vasco perdeu de novo, Heraldo. Olá, Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi. O Vasco perdeu de novo na estreia do técnico Fernando Diniz. Agora já são 9 jogos sem vencer, um resultado que incomoda demais o torcedor do Vasco. O jogo terminou 1-0 com um gol marcado no segundo tempo. No primeiro tempo o Vasco fez um jogo até de igual para igual com o Lanús, jogo quente, aquela coisa de Brasil contra a Argentina. Muitas faltas duras de um lado e de outro. Vasco teve 3 finalizações que podia ter mandado dentro do gol, mas não conseguiu marcar. E no segundo tempo aconteceu o que se temia. Um time que está sendo treinado por um novo técnico, que tem uma maneira de jogar que pede toque de bola entre seus jogadores perto da própria área, os erros acontecem. E aconteceram. E começaram a surgir as oportunidades para o Lanús, até que Carreira, aos 8 minutos, fez 1-0 num erro grave de toda a defesa do Vasco. Não houve como recuperar, Hugo Moura ainda foi expulso aos 38 do segundo tempo, e o Vasco, assim, perde a chance de se classificar. Só o primeiro entra. E o Lanús chegou a 11 pontos contra 7 do Melgar e 5 do Vasco. Não pode mais ser alcançado na última rodada. Na última rodada, o Vasco vai ter que derrotar o Melgar para ainda tentar se classificar numa repescagem, que é aquela fase em que os terceiros colocados da Libertadores descem para jogar contra os segundos colocados da Copa Sul-Americana. E aí os vencedores seguem na competição. Ficou mais difícil ainda para o Vasco, Clóvis Monteiro. Hoje tem Fluminense, hoje também o Botafogo joga Sul-Americana e Libertadores. Fluminense pela Sula e o Botafogo pela Libertadores, não é verdade, Heraldo? É verdade, Clóvis. O Fluminense joga pela Sul-Americana, o Botafogo pela Libertadores. Fluminense 7 da noite no Maracanã e precisa da vitória. Aliás, o Fluminense precisa ganhar os 2 próximos jogos para não depender de nenhum outro resultado e se classificar na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim ele vai ultrapassar também o Once Caldas. Renato Gaúcho, que vinha usando reservas nessa competição, agora vai com os titulares, inclusive com Paulo Henrique Ganso e com John Arias. Já o Botafogo, 9:30 da noite, no estádio Newton Santos contra o Estudiantes, está numa situação um pouco mais delicada. Ontem a Universidade do Chile ganhou de 4-0 do Carabobo, foi para 10 pontos. O Estudiantes tem 9 e o Botafogo 6. O Botafogo precisa vencer o jogo, aí empata com o Estudiantes, mas o saldo de gols do Botafogo é muito ruim, apenas 1 contra 5 do Estudiantes. O melhor mesmo em todas as contas é o Botafogo vencer por 3 gols de diferença, o que, convenhamos, entre equipes que são mais ou menos parelhas, não é muito fácil. Mas essa é a tarefa do Botafogo para não depender de outros resultados na última rodada. Renato Paiva vai repetir o time que goleou o Internacional, ainda sem Savarino, sem o Bastos e sem o Barbosa. Mas pelo menos com Cuiabano sendo artilheiro do time, jogando como falso ponta esquerda. É isso, Clóvis, um grande abraço.